Bem, como sabem, o livro escolhido para esta sessão da comunidade de leitores foi O Conquistador, e é sobre ele que vamos tecer alguns comentários, sensações, opiniões, estranhezas, como o João Miguel também disse na recomendação transada, que pode ser muito interessante partilharmos também as estranhezas que achamos na leitura que fizemos. E como a palavra é essencialmente dos leitores, depois desta breve apresentação, peço ao Jorge Silva que dê duas palavras, depois o David dará mais duas, depois a conversa entre leitores. Acho que é para isso que nós estamos aqui. Eu tenho que dar a casa bem. Muito boa tarde a todos. Esta voz sexy, atraente, que é uma voz da louquidão, à falta do licor depois, não é? Portanto, nós vamos sobreviver na expectativa que o licor vai virar amanhã. Eu retribuo o cumprimento e agradeço ao amigo Nuno, que já somos conhecidos, pelo menos 2 anos, já nessas andanças, pronto. Eu estou a ouvir muito mal. Sim, tem que falar muito perto. Eu já me queixei, eu disse só para o registro áudio. Eu não estou a ver nada. Pronto. Isto parecem quase uns flaminhos. Acho que é necessário o som. Sim. Deve ser só para mim, basicamente. Pronto. Ai, com problemas que Quero reiterar o que diga. problemas que peço. Não, o facto é verdade. Quero reiterar os agradecimentos ao amigo Nuno, que já nos conhecemos e andamos nestas andanças há cerca de 3 anos. Exatamente, 16, 17 e 18, está correto. E ao David também. Aliás, conhecemos nestas circunstâncias. E alguns leitores vossos que estão aqui presentes. O ano passado estivemos cá com o Alface. Este ano estamos cá com o Almeida Faria. No que me respeita enquanto leitor, e embora nós nunca podemos ler tudo, é um facto, nunca podemos ler todos os autores. Se damos atenção aos emergentes, deixamos os clássicos de lado. Se damos atenção aos clássicos, deixamos os emergentes. E eu, de há uns anos, esta parte tenho tentado equilibrar as leituras, dando um pezinho ou um olhinho aos clássicos, acompanhando aquilo que vai sendo escrito. E, de facto, o Almeida Faria era um autor, enquanto leitor, desconhecido, e foi o Conquistador que me fez entrar na atmosfera da escrita e da obra do Almeida Faria. Portanto, o autor que me desculpe e que me perdoe, mas a sinceridade antes de tudo, portanto, e até porque algumas coisas vão ser ditas aqui, e provavelmente se nós tivéssemos lido mais do que um livro, provavelmente as ramificações, a rede seria diferente. Quanto ao resto, quero agradecer a pessoa de Nuno, à Câmara Municipal, à Biblioteca Municipal de Montemor Novo, à Biblioteca Municipal de Almeida Faria, a amabilidade, a simpatia, todo o acolhimento que nos tem sido dado. Não quer mais enaltecer, porque estas coisas vão se perdendo e depois nas páginas tantas achamos de ser simpáticos, porque achamos que é politicamente incorreto. Mais muito obrigado. Espero que a conversa seja com algumas trocas acesas de opinião, que não seja só porque está aqui o autor presente, e essas coisas normalmente, a minha experiência diz que as pessoas depois limam as suas opiniões, porque enfim, a pessoa do autor está presente, espero que não. Que hajam trocas sinceras, até para podermos discordar, porque isso que dá sempre uma certa piada a estes encontros de leitores. E, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença e esperamos que a conversa seja profícua. David. Já acabei. Por enquanto. Bem, antes de passar a falar sobre o livro, queria agradecer ao Nuno o convite que nos foi feito para estar aqui presentes. É a terceira vez que a comunidade de leitores de Almada vem cá. Das 2 primeiras foi com o Alface, os Contos e depois o Cavalo de Lisboa, e desta feita com o livro O Conquistador do Almeida Faria. É com muito gosto que estamos cá para partilhar esta leitura e pronto, dava assim o pontapé de saída em relação ao livro, dizendo que eu não conhecia também a obra do Almeida Faria, foi o primeiro livro que eu li, depois vou ler os restantes. E para mim foi uma obra que me deu o prazer em ler, em primeiro lugar. Tive uma leitura assim, muito corrida, muito divertida, e depois
não reli o livro, mas depois comecei a pensar sobre o livro, comecei a pensar sobre os temas e o quão sério o livro é, não obstante ser um livro, não obstante ser uma paródia, não é? Como se costuma dizer, é um livro que faz uma paródia sobre um mito da nossa história. Depois, nessa reflexão, após a leitura que tive, achei que o livro tinha muito por onde refletir e por onde pegar. Pronto, tem aqui alguns pontos que gostaria de lançar aqui para o debate. O primeiro ponto tem a ver com esta relação entre a história e o mito, uma vez que o Almeida Faria pega numa personalidade da nossa história, o Dom Sebastião, e no mito subsequente, que é chamado o mito sebastianista, ou o mito sebástico, que depois dá origem a uma corrente messiânica e salvífica e a uma esperança para o Portugal que ficou órfão da sua soberania e do seu império. E achei interessante depois este personagem chamado Sebastião de Castro estar aqui nesta história, e esta relação entre o Dom Sebastião da nossa história, o Dom Sebastião tornado mito, e depois o Sebastião, personagem do Conquistador. Achei essa relação muito interessante por parte do autor, este imbrincamento, este jogo duplo entre o Dom Sebastião e o Sebastião de Castro. Achei uma ideia muito interessante. Depois, a parte do mito, a parte da desconstrução e da desacralização do mito, não é? Parodiando o mito, parodiando a figura do Dom Sebastião, a começar pelo título do livro, O Conquistador, não é? Como todos sabem, o Conquistador tem este duplo sentido. Para o Dom Sebastião, um conquistador de terras; para o Sebastião, protagonista do livro, um conquistador de mulheres, não é? Pronto, isto é um lado paródico, a começar pelo título, que achei muito interessante. Acho que é um livro que trata sobretudo da identidade. Nós podemos nos perguntar, como também o Sebastião de Castro se pergunta, ele tem muitas dúvidas, não é? Quem sou eu, não é? Quem é este Sebastião de Castro, e quem é este Dom Sebastião, não é? Quem é este Dom Sebastião na nossa história? E de que maneira é que ele foi sendo construído, ou sendo construído como mito? São coisas que são apontadas aqui no romance e levanta muitas questões. Nesta leitura que eu fiz já depois da primeira leitura corrida, que foram sendo levantadas por mim. Há uma relação também interessante nesta comparação entre estas duas figuras, em que há muitas semelhanças físicas, não é? Há a célebre passagem do quadro, onde ele vai com a Helena, e ela diz que ele é parecido contigo. Há essas parecências físicas. Há também a parecença, não é a parecença, é mesmo... Eles nascem na mesma data, não é? Há essa relação. E depois, no fim, também há essa situação que eles talvez morram na mesma data. Bom, se fica em aberto, não se sabe se ele morrerá ou não com 24 anos. Pronto, há estes três elementos muito, muito, muito parecidos entre eles. Pronto, por agora é isto. Tenho mais coisas para dizer, mas gostei muito deste embrincamento dos dois Sebastiões.
querem também colocar questões ao escritor, aproveitem Mas ao escritor quer nos ouvir. Se eu quero falar. Não tenho muito a dizer, mas pronto, eu também não fiz uma leitura melhor porque fila com muito interesse, de fio a pavio, rapidamente, porque o livro permitiu e puxou por mim e eu fui li aquilo assim de uma vez e até fui tomando os apontamentos, mas depois não reli, portanto agora não tenho nada assim muito arquitetado. Mas, de qualquer maneira, na sequência desse mito, também fui vendo, à medida que a personagem cresce, todas aquelas lendas que rodeiam, a maneira como a avó conta a história do nascimento, as lendas que estão, que as pessoas vão dizendo por ele não falar, todas aquelas coisas populares, aquelas... populares do povo, aquelas histórias que se inventam, que se criam, em que se acredita, aqueles rituais que se fazem para resolver, portanto há assim uma série de histórias que vão ali acompanhando. Vejo aquele rapaz a crescer com aquela... E entendi um bocado a visão dos rapazes, as brincadeiras dos rapazes, porque eu, quando comecei a namorar, tinha 16 anos, ele tinha 18, não me contou aquelas aventuras. E aquela história de fazer xixi para ver quem faz mais longe, que eu já tinha ouvido falar por acaso. Mas uma visão muito masculina, que me fez entender... ou que eu supus, que me fez entender melhor essa maneira de ver até o sexo, dos rapazes verem, entenderem o seu crescimento e as suas pulsões, e achei essa parte muito engraçada. Pois o Conquistador, eu também vi. Achei curioso depois, portanto, para além de todas essas lendas que estão ali, aquele crescimento, o paralelismo entre o Sebastião dos nossos tempos, que atravessa a história de Portugal, que atravessa o 25 de Abril, que tem de regressar e fugir da censura, com todos aqueles truques de quem emigrou, de quem se exilou, de quem foi exilado. De deixar cartas escritas para serem enviadas, para fazer de conta que estava longe. Portanto, aquele rapaz que cresce dos nossos tempos e que há aqueles paralelismos, ele vai cumprir, portanto, é mais um mito, ele vai cumprir o destino do rei, e afinal, a única coisa, ele era igual, era muito parecido, toda a gente achava que ele ia cumprir aquele destino, em vez de ir para a África, vai para a Europa, e a única coisa que acho que ele faz mais do que o rei é cumprir-se sexualmente. Quer dizer, acho que não conseguiu fazer muito mais. Foi a minha leitura. E realmente, pronto, assim para já não me ocorre mais nada. Foi o que eu salientei. Diverti-me muito, divertiu-me muito. E pronto, e realmente... cresce a curiosidade de ler os outros, porque eu ouvi falar numa tetralogia e eu não conheço a tetralogia. Eu só conheço este. É isto. Bem, boa tarde a todos. Muito prazer em ter cá estes visitantes das comunidades leitores que referiu há bocado, assim como a presença do escritor Almeida Faria. Mais alto? Deixa lá ver. Dizia eu que, depois de saudar, tenho muita satisfação em ter cá nossos companheiros de comunidades de leitores, como o Nuno referiu há bocado. Também muito prazer em ter a presença do senhor escritor Almeida Faria, que conheço também já há muitos anos, aliás, conheço desde pequeno, conheço desde que ele foi jovem, somos quase da mesma idade, não é?
o Sr. Faria tem com 88. Então vamos a fazer o jogo. Tenho 82. Sim. Bem, dizia eu que éramos da mesma idade, praticamente, não é? Mas, pois, com certeza, era só para realçar que conheço o Sr. Almeida Faria desde criança, quando eu era mais crescidote, agora o senhor miúdo, e vejo do tempo da loja do seu pai e do seu tio, portanto, vivíamos ali naquela zona toda, conhecíamos as pessoas, portanto, estávamos aqui dentro da mesma terra. Quanto ao livro, tive muita satisfação em ler, gostei, é realmente uma leitura que nos põe bem disposto, que nos diverte, que nos lê com muita facilidade e com muito agrado e com muita rapidez até, porque estamos sempre desejando saber o que é que vem a seguir no outro capítulo, dá pouca margem para se estar a guardar para outro dia, dá sempre, enquanto o tempo dá para isso, vamos lendo. E foi assim que eu li o Conquistador, já tinha lido e sabia as outras obras do Sr. Almeida Faria, aliás, já lemos aqui no nosso círculo, já tratámos de algumas delas, e fez-me pôr um paralelo e fez-me lembrar a facilidade que tive agora a ler o livro, fez-me lembrar a dificuldade que tive a ler o Rumor Branco. Nessa altura foi realmente difícil de interpretar, portanto, adaptar ao sistema de leitura a que não estávamos habituados. De qualquer modo, o livro é muito interessante, tem muitos paralelismos, como há bocado referiu a senhora, com o Dom Sebastião, com aquele paralelismo de datas e de parecenças e, portanto, de todas aquelas coisas, só com outra vez que enquanto o autor, o personagem do livro era um conquistador, o Dom Sebastião não conseguiu ser um conquistador. Uma parte antagónica. E pronto, e mais não digo, fica o resto para os restantes portugueses, porque a ideia geral é efetivamente esta. Muito obrigado. Pois eu já não, tenho que acrescentar, só realçar mais algumas das coisas que foram ditas já. Realmente o livro é uma sátira a um dos mais famosos mitos da nossa história. O Sebastião, coitado do rapaz que nasceu naquela serra, sentia-se na obrigação de cumprir e não cumprir. Eu acho que ele tinha ali um dilema, cumprir e não cumprir o destino que lhe estava, aquilo que lhe estava destinado, a vida que lhe estava destinada, porque lhe deram o nome de Sebastião como o rei da história e incentivavam-no a cumprir o seu destino de Sebastião. Mas, de facto, depois daquelas peripécias todas que viveu, ele, contrariamente ao Dom Sebastião, saiu igualmente do país como o Dom Sebastião. Foi para outro local e, contrariamente ao Dom Sebastião, que não conquistou terras, ele teve muitas conquistas amorosas e nesse aspecto cumpriu-se bastante bem. Entretanto, coincide com o Dom Sebastião no regresso ao país, porque regressa encoberto no caminhão-tira e decide, pelo menos durante um tempo, continuar encoberto lá na serra, lá naquelas brumas da serra, como o Dom Sebastião, conforme nos foram contando, que havia de aparecer no nevoeiro e que deu origem à lenda do encoberto. Ele deram-lhe o nome do Dom Sebastião, não foi ele que o tomou, alguém lhe o deu, e ele, na esperança de que talvez estivesse ali o Dom Sebastião regressado lá
das suas conquistas falhadas em África. Ele saiu do país, fez muitas conquistas, mas regressou encoberto nesse aspecto, cumpriu o Dom Sebastião e regressou para aquelas serranias dos ventos e dos nevoeiros e assim. Pronto, é uma sátira, não é? Como já foi dito aqui. E pronto, vou passar. Eu, como não sou portuguesa, eu não sei nada da história do rei Dom Sebastião, por isso, para mim, é engraçado porque a minha leitura não é assim tão ligada depois a outro, não tem o mesmo impacto. E eu percebi que, efetivamente, devia haver algum paralelismo, mas não foi isso que me motivou mais. Eu vou exatamente nas palavras daquela senhora, da Manuela. Eu adorei este livro. Aliás, eu comprei, eu li, já devolvi e comprei-o, porque eu quero ter, porque ele é mesmo... Eu tenho também, nós já lemos aqui vários dos seus livros, e alguns para mim não eram assim tão fáceis, porque de facto há muitas palavras desse alentejo muito característica e que é difícil, pois é um bocadinho chato quando se lê um livro de 3 em 3 linhas ter que ir ao dicionário. E aqui também há palavras que não percebi, mas eu acho que ninguém aqui, porque você joga com alguma linguagem, há palavras, eu apontei porque havia assim tetibata, arrazoados, mazambice, basbaque, há coisas assim que eu acho que não sou eu que tenho que depois ir ver ao dicionário, e às vezes nem é preciso ir ver. Porque as palavras estão ali, elas soam bem, é uma música, como se dizia há pouco, é uma música, então não é precisarmos perceber exatamente o que é que essa palavra quer dizer, mas conseguimos continuar a ler porque a história é empolgante, está cheia de poesia. Eu adorei também essas lendas que vêm aqui no meio, adorei a história, adorei aquela sigla daquela associação francesa. Onde é que isso vai buscar isso assim? Bom, eu adorei este livro e pronto. E também, agora, adorei umas paralelismo que você fez entre a pesca e a pesca do peixe e a pesca das mulheres, a técnica do pai, eu achei fantástico. Também nunca tinha pensado a natação como uma atividade que podia... a natação como uma técnica amatória, eu achei também fantástico. Bom, eu acho que abre universos, é apaixonante ler e para mim foi um livro fácil de ler. Os outros, nem por isso. Por isso eu adorei de finalmente poder ler assim, de fio a pavio, um dos seus livros. Boa noite a todos, a todas. Eu gostava de dizer 2 coisas, se acharem bem. A primeira coisa tem a ver com a vossa comunidade de leitores. E, portanto, não tem a ver com o texto de Almeida Faria, mas com o facto de estarmos aqui em círculo. Eu sou professora e, enfim, faço crítica literária também, leio livros para escrever sobre eles. E dou-me conta de como é difícil, em relação aos nossos, cada vez mais em relação aos nossos alunos, nós conseguirmos comunidades de leitores. E os meus alunos, que são alunos de literatura, não leem. E ver que à volta, que neste círculo, é possível ouvir dizer, ouvir falar de curiosidade, de prazer, de diversão, de satisfação, de abertura de universos e de paixão, é uma espécie de reconciliação do professor com aquilo que o motivou a vida toda e que neste momento já tem muita dificuldade em encontrar em fim de carreira. E, portanto, eu sei que há comunidades de leitores neste momento espalhadas por todo o país, tenho acompanhado, aliás, uma ou outra, por causa do Plano Nacional de Leitura, em relação ao qual estou
também ligada, e acho fascinante o trabalho que fazem e a minha primeira palavra é de reconhecimento por esta ação e de felicitações, no fundo, por um trabalho do coração, digamos, e que ao mesmo tempo é também um trabalho de conhecimento, um trabalho enfim, de muitas outras coisas. Esta era a minha primeira coisa que eu gostava de dizer. Aliás, eu amanhã puseram-me numa mesa para falar de recepção crítica. Bem, eu não vou falar assim muito de recepção crítica, mas também não há problema, não é? Não. Pronto, eu amanhã, exatamente, então justamente eu amanhã vou pedir que me desculpem de não respeitar absolutamente o tema que me é dado, mas vou falar dos leitores e vou falar da relação com o leitor e daquilo que eu da forma como eu li enquanto leitora, como eu li Almeida Faria, independentemente da recepção crítica. Penso que os outros dois colegas falarão da recepção crítica, mas ficou o caso arrumado. A segunda coisa que eu gostava de dizer tem a ver com o Conquistador. Quando eu li o Conquistador, quando ele saiu, a minha leitura foi deceptiva. O Ben sabe, conversámos aliás muito sobre isso, enfim. Mas foi a minha primeira leitura. E porquê? Porque eu saía de um universo lido e relido e no qual eu me embrenhei e que vivia comigo, da tetralogia, justamente. Da Paixão, sobretudo, que é o meu livro de mesinha de cabeceira, e de todos os outros, sobretudo, talvez Lusitânia, Cavaleiro Andante, Cortes, Unadinhamentos, mas leitura e releitura daquele universo, desses livros, que criaram um conjunto de personagens, são sempre as mesmas, é uma família, mas eu vivi durante anos e ainda vivo. Atenção, isso é um bocadinho o problema. Com essas personagens, algumas mais do que outras, mas elas acompanham muito e quando li o Conquistador, pensei, então onde é que estão os outros, caramba? Falta-me aqui qualquer coisa. Então onde é que está o JC? Pronto. Fizeram-me falta. E eu estava à procura do discurso deles, porque era com o discurso deles que eu vivia e que eu andava a viver há muito tempo. Depois, é evidente que, também pelas funções críticas, naturalmente reli, voltei a ler, e o segundo olhar foi diferente, e o terceiro, e por aí fora. Quer dizer, e neste momento reconheço tudo aquilo que haveis dito sobre o Conquistador, e é um livro fabuloso. Muito diferente dos outros, de facto, mas é um livro que tem todas... Como? Com mais camadas, talvez, mas sabe que quando se entra de uma forma, quer dizer, depois é preciso uma certa distância, um certo distanciamento, que depois, se calhar, é difícil, pelo menos numa primeira leitura. Depois reconciliei-me com o Conquistador, e neste momento leio, como todos os outros, talvez com um nadinha menos de prazer, apesar de tudo, quer dizer, eu tenho que reconhecer, não é? Quer dizer, tenho que reconhecer que... E ao passo que a Paixão, eu já li, não sei, 30 vezes ou 40, ou sei lá mais, e leio sempre com o mesmo prazer, como se não tivesse ainda percebido bem o texto, que conheço mais ou menos de cor. As passagens que foram lidas há bocadinho, eu podia recitá-las, digamos assim. Pronto, é um apontamento, mas queria dizer-vos que gostei muito de ter estado aqui e de ter-vos ouvido e de achar que há, se calhar, outras entradas que não aquela muito canónica que nós procuramos fazer com os nossos estudantes e com um olhar muito, se calhar, muito compartimentado e já à partida definido, e o vosso olhar é muito interessante. Um olhar virgem, como não é o Conquistador. Se calhar ouve-se, não preciso disto. Ouve-se bem. Em primeiro lugar, também queria, antes de mais, pedir de certa forma, desculpa
às restantes comunidades de leitores. No meu caso, porque eu pertenço à comunidade de leitores da Maia, portanto, resido no Porto, e eu não conhecia. Atenção que eu venho das ciências, estou-me aqui a tentar desculpar um bocadinho. Eu venho das ciências, embora seja uma apaixonada pela língua portuguesa, pela literatura portuguesa, mas sou uma apaixonada, de certa forma, por isso é que eu digo se calhar pela língua portuguesa, porque desde miúda me entusiasmavam aqueles livros de português que havia na altura, no 8º ano e no 7º, depois eu segui ciências, que tinham excertos de textos belíssimos, muitas vezes eram excertos de romances, e portanto era a minha forma de eu, digamos, ir conhecer novos autores. Eu lia aqueles excertos e ficava, ai que bonito, isto quem é? Fernando da Mora, assim, vai a ler, pronto. Portanto, fiz sempre um bocadinho assim as minhas, nunca foi por ler críticas literárias, portanto a minha descoberta dos autores era um bocadinho porque lia um texto e ai que coisa tão bonita, vamos lá ver. E com o Almeida Faria aconteceu uma coisa muito engraçada, que deu asa a este lapso, que é, eu realmente não lia O Conquistador, mas sim, entrei aqui por este livro pela paixão. Porquê? Porque eu estava na Bertrand há pouco tempo, portanto, eu tipografado, era um nome que eu naturalmente já tinha ouvido falar muitas vezes, não é? Como sendo um grande autor, mas que ainda não tinha tido a oportunidade de ler. E estava na Bertrand e veio-me parar este livro às mãos e eu sabia que se tinha falado com Montemoro, que provavelmente ia ser o autor lido, e comecei a ler as primeiras páginas, lá está este tal capítulo da piedade, não é? Sem ler o prefácio, que eu também não gosto muito de ler os prefácios, nem para não no fundo, para não me contaminar, para ter uma leitura, pronto. Comecei a ler este texto da piedade, né? Porque isto começa na piedade, e até comentei com o Jorge, isto é fabuloso, isto é tão bonito, isto tem uma musicalidade, isto é tão diferente. E disse, vou comprar isto, vou levar já. Entretanto, mais tarde, disseram-me que o livro era O Conquistador, mas eu se calhar associei a paixão a Conquistador e achei que era a paixão. E, portanto, daqui o lapso. O que foi também extraordinário foi que quando eu voltei a pegar nisto, não é? Agora há poucas semanas, e passado 4 ou 5 folhas, passa daqui da Piedade para a Arminda, eu percebo que isto não é um livro, que isto é a paixão de Cristo e não é a paixão de Conquistador, não é? Porque, portanto, até aí estava tudo mal. Portanto, isto é tudo surpreendente. E comecei a ler isto trouxe-me assim uma impressão quase física, que é muito como acontece com os grandes escritores. Eu também sou um pouco ligada à música e normalmente quando eu gosto quando um livro me surpreende, eu sinto, digamos, quase uma forma visceral os livros, do ponto de vista físico, não é? Conseguem mexer comigo. E quando comecei a ler este livro, fez-me um bocadinho lembrar a primeira vez que li o Carlos de Oliveira, por exemplo, que achei aquilo completamente visceral, ou o Virgílio Ferreira, que o primeiro livro que eu li dele foi o Na Tua Face, que eu achei aquele final assim uma coisa, pronto, aquilo mexeu muito comigo. O próprio Raul Brandão, que também achei aquilo muito desconcertante, pronto. E com o Almeida Faria, quero agradecer porque tive outra vez a sensação de uma coisa que realmente para mim, que já sou de uma geração após 25 de Abril, não é? Para mim é sempre uma surpresa, nem sei como agradecer, não é? Quando tenho contacto assim com um autor que realmente é desconcertante e que é desafiante, tanto que eu li as primeiras 50 páginas e tive que voltar a reler, e cada vez que se relê o texto, estes fragmentos, quer dizer, encontram-se coisas novas, isto tem tantas, não é só a deriva metaliterária, mas é tudo, todo este lado psicanalítico e onírico tem tantas camadas, não é, que se vai encontrando sempre coisas maravilhosas. E eu percebi um bocadinho no painel da manhã, quando estavam a falar da questão para uma pessoa urbana, que é o meu caso, não é? Portanto, a minha realidade é mais urbana, e de outra geração, que já não viveu o Estado Novo, felizmente. O que é que estes textos nos trazem, não é? O que é que pode trazer? E realmente consegue-se ter essa leitura também do tal cosmopolitismo que se estava a falar, não é? Porque realmente tem esse lado também muito, não é onírico, não sei dizer, mas um lado, quer dizer, é o Alentejo, mas também pode não ser o Alentejo, não é? Tem tantas camadas de leitura que não é preciso perceber-se o Alentejo para se sentir o texto, não é?
E pronto, e realmente é um livro desconcertante, desafiante, de uma musicalidade extrema, então, de uma pulsação muito diferente. Eu dá uma sensação agora que quando voltar a ler, se calhar, o segundo desta tetralogia, eu vou reconhecer a pulsação. Isso é uma coisa muito que eu adoro, não é? Porque tem esse cunho muito autoral. E pronto, e agradecer-lhe ao autor, pedindo desculpa da minha ignorância, não é? De realmente chegar aos 42 anos e só agora é que realmente estou a ler um grande autor, não é? E é tudo. Esperava ser convidado para dizer aqui o que é que fosse, até porque eu sou do jornal aqui de baixo, estou aqui só duas, enfim, mas não tem problema, eu li O Conquistador talvez há mais de 10 anos, não é? Mas li a tetralogia outra vez nas últimas 2 semanas, só para a minha cabeça estar aqui como deve ser, está a perceber? E, pá, ler Almeida Faria é uma coisa completamente diferente do resto, não é? Não está a ler uma coisa qualquer, não é por estar aqui ao meu lado. Mas, de facto, a forma como ele escreve é diferente. Pá, a gente pode gostar ou não gostar, mas é diferente. Portanto, se você só chegou lá agora aos 40 anos, deixa estar que está bem. Porque certamente você fosse ler isto quando tinha 19, não ia perceber nada e dizia, pá, o que é isto, não é? Porque, de facto, quem escreve o Rumor Branco com 19 anos, pá, está ali qualquer coisa de diferente. Não é? Aquilo que a gente vai lendo, eu também leio bastantes livros, não é? É uma escrita diferente. E, principalmente na tetralogia, para quem é aqui de Montemor, não é? A gente está-se a identificar com o texto, não é? Toda a hora, não é? Não só das ruas, do cemitério, não é? Do padre que dirige o jornal, não é? Está lá tudo, não é? Está ali tudo, não é? Está ali... E não só a sociedade, estão as camadas, como vocês estavam a dizer, não é? As camadas estão lá todas uma a uma, não é? Tal como os ricos e os pobres, está lá tudo, não é? E, de facto, depois a utilização das palavras é que eu acho que faz completa diferença. Não é só o que retrata, o que nos transmite, é a forma. Não é? A forma que Almeida Faria tem de transmitir, não é? Porque entre o leitor, entre quem escreve e quem lê, há sempre ali um hiato temporal e físico, não é? Não está em frente da pessoa como estamos aqui, mas, de facto, a forma como as coisas nos chegam é muito diferente. Para quem gosta, faz diferença muito pela positiva, não é? É pena que só tenha escrito ainda isto, estamos à espera de mais. Não estamos? Estamos. Pronto. Eu sabia. Não, estamos mesmo. Estamos mesmo. Até porque o ponto mínimo não fica logo ali, não é? Pá, isto tem que crescer, não é? Temos que ter outras coisas. Pá, pronto, com o Conquistador, eu já li há bastante tempo, não estava agora à espera que o Nuno me surpreendesse aqui com este comentário, mas pronto, aquela questão do Dom Sebastião é de facto uma ideia diferente, não é? E que, pronto, não é toda a gente que tem a ideia, não é? Porque eu acho que nestas coisas, em primeiro lugar, tem que se ter a ideia, não é? Uma pessoa tem que a imaginar, não é? Depois passá-la para o papel, não é? E nestas duas fases, de facto, Almeida Faria faz diferença, não é? Consegue ter ideias que não surgem ali assim, da rua, não é? Como a forma como ele transmite isto é, de facto, diferente e diferente pela positiva. E por isso é que o reconhecimento não é só aqui. Eu acho isto interessante, não é? Quando eu cheguei ali e vi aquela estante que ali está, epá, fico muitíssimo orgulhoso de ter uma pessoa da minha terra com esta projeção internacional. Não é para todos. Mesmo alguns que são muito traduzidos, epá, hoje talvez a tradução seja fácil, mas traduzir livros desta qualidade e desta situação, não é? Desta forma de estar, de ser, de sentir, de escrever, epá, não é para todos. Resta-me agradecer-te aqui, mais uma vez, como sabe, gosto muito de cá. Quem está no... Ora bem, só 2 ou 3 palavras também sobre o que foi aqui falado e agarrando no que foi aqui falado. Primeiro, quero agradecer as palavras da professora Cristina Robalo Cordeiro, as felicitações que nos fez por o trabalho que é feito, e isto é válido para os leitores, mais para os leitores do que para os moderadores, creio eu. É para os leitores que nós estamos aqui a trabalhar. Sobre o que foi aqui dito, o David começou a falar de um entrelaçado de diferentes dimensões na obra O Conquistador. E eu acho que, de facto, foi isso o que também mais me inquietou.
É a relação e a forma como elas estão cozidas numa mesma textura que é o texto, as dimensões da memória, do sonho, do mito barra linguagem, as suspeitas e a questão do real. Onde é que fica o real no meio disto tudo, não é? E de facto, o real é uma soma de tudo isso. Não é uma nem outra coisa, mas a soma de tudo isso, porque o que o homem tem de humano é essas múltiplas dimensões da percepção do real. A Otília também estava a falar nas camadas. De facto, este romance, O Conquistador, permite-se a essas diferentes análises e abre-se a múltiplas análises, quer da psicanálise, quer da literatura comparada, quer da história, portanto, quer de questões de género até, portanto, abre-se a muitas leituras e muitas interpretações. Falámos também que se tratava de um livro da busca da identidade, da busca do eu. Parece-me que é muito acertado isto. Toda esta obra é uma reflexão sobre isso. É uma reflexão sobre, não o que eu estou a ser agora, mas o que eu fui. O que eu sou faz parte do que eu fui. E é essa reflexão, este livro é feito em reflexão, é essa reflexão, essa busca do eu, quem é que eu sou, que está aqui muito presente nesta obra. A dimensão dos mitos, que é uma dimensão bastante forte aqui, e foi já falada várias vezes, parece-me que aqui trabalha-se de uma maneira, neste romance, trabalha-se de uma maneira em que o romance mostra como esses mitos são eficazes em nós próprios. Ou seja, quando nós acreditamos nos mitos, esses mitos têm uma certa eficácia, e essa eficácia vai moldar a forma como nós agimos, como nós sentimos, como nós estamos, como nós somos. E eu acho que a eficácia das histórias, a eficácia dos mitos, acho que está aqui completamente vincada nesta procura do eu também. O eu faz parte de tudo isto, destes mitos todos que nos rodeiam e que foram também, de certa forma, o nosso útero, enquanto consciência de pessoa e de cidadão e de humano. A Manuela falou aqui de um autor que teria uma visão muito masculina, ou masculina, e que lhe permitia essa leitura. É interessante que eu consigo ver totalmente o contrário. Eu acho que é um autor que tem uma sensibilidade muito próxima do feminino. E eu achei isso interessante também, o facto de poder discordar. Depois poderá lançar-me aqui um desafio. Por fim, o que eu achei de facto mais interessante nesta obra, para além de ter divertido também imenso, que é uma obra que nos diverte imenso, eu tomei umas pequenas notas a definir esta obra como uma apologia do amor. Parece-me, de facto, é também o que está aqui em causa. Porque enquanto o rei virgem falhou o seu destino, este novo Sebastião vem cumprir um destino falhado. E um destino que já não pode ser de guerras. Um destino que tem de ser do amor. Mas um amor também muito sui generis. Não é um amor à moda antiga, digamos. Não é um amor com uma pessoa que se junta a outra companheira e ficam os dois casados felizes para sempre. Não. É um amor ao feminino e não a uma pessoa em si. Cada pessoa representará esse feminino. Mas o amor é ao feminino e não apenas a uma pessoa do género feminino. Eu acho que nesse sentido, e há aqui aquela greve que as mulheres fizeram quando os maridos foram para a guerra, que eu achei isso genial, não é? Os maridos vão para a guerra, ok, então querem fazer guerra, acabou-se o sexo, pronto, quando vocês voltam, não há nada para ninguém. E eles tiveram que terminar a guerra para isso. Ou seja, o poder feminino é exaltado aqui nesta obra de uma maneira muito, muito interessante. O homem tem uma posição diferente, mais bélica, mais belicista, digamos, é ele que faz as guerras, enquanto a mulher não, a mulher tem este poder de seduzir o homem e de o levar para um caminho diferente. Ou seja, poderá
poderá ser a mulher a conduzir-nos a um destino diferente e a uma humanidade mais humana, digamos. E é nesse sentido que eu achei que era muito interessante fazer esta pequena análise em tomar esta obra, O Conquistador, como uma verdadeira apologia do amor. O amor nesse sentido, um amor maior, não um amor direcionado e curto de vistas, digamos, não é aquela pessoa que fica completamente apaixonada. Mas não é só por uma pessoa, é transversal. Cada paixão tem uma virtude diferente. Nessa idade, julgar capaz de ele ao mesmo tempo amar mulheres. E está lançado. Curiosamente, porque nós vamos pegar nisto, eu estou com a professora Cristina, não é? Penso que não estou a trocar o nome. Os leitores são fundamentais. Eu também sou professor, mas a minha principal gratificação é quando consegue-se incutir o gosto por um livro, e só se pode fazer isso quando se gosta verdadeiramente do que se está a tentar motivar. E um professor, seja quem for, falando com tecnicidade, que é aquilo que nós fazemos nas aulas, mas não passando emotividade, paixão por aquilo que faz, nenhum aluno vem comprar esse livro, o que é que seja, porque não vê verdadeiramente isso. E normalmente quando nós fazemos isso, acaba por ver um ou outro resultado que vai pegar. Pegando no livro, o livro é uma partida contínua, uma partida em vários sentidos. Ele brinca com os gregos, ele brinca com a mitologia grega, ele vai brincar com a religiosidade e com o sagrado, com a tradição judaico-cristã. Desde logo continua presente todo este universo. E as santas e as santinhas são todas convocadas para isto também. Mas, curiosamente, eu continuo a achar que a parte engraçada disto é que nós lemos o livro uma vez, e depois do livro uma vez, as perguntas são tantas que nós devíamos voltar novamente para tentar, já com leitura muito mais precisa, muito mais objetiva, tentar apanhar aquilo que nos ficou por trás. Não é essa possibilidade, nós falamos sempre neste reino, citando uma palavra que aparece no livro, com esta incerteza que o Sebastião de Castro também gostava muito. O livro é circular. Curiosamente, eu achei o livro circular, há uma circularidade que tem a ver com aquilo que vocês foram falando. Ele, quando nasce, ele não sabe verdadeiramente quem é. Aliás, ele vai confiar na avó, porque a avó nunca mente, ponto de legitimidade do discurso, e não se põe isso em causa, e há que comprar esse nascimento, estranhíssimo, num ovo, com os membros fora, com essas coisas todas. Portanto, ele verdadeiramente não sabe quem é, porque nós podemos pensar que essa história foi feita, o escritor não está aqui a ouvir, portanto, à vontade. Essa história foi feita precisamente para encobrir uma pseudo-nebulosa que tem na gênese da sua paternidade ou outra do seu nascimento, ou seja, porque é essa história? Porque ele nasceu com... E no final do livro, já quando ele está cansado, já no finalzinho, na página 180 e qualquer coisa, na 179, ele volta a dizer que ainda não sabe quem é. Ou seja, feito este périplo de memória, portanto que isto é um registro memorialístico que ele faz, então, ele volta a dizer que ainda não sabe quem é. Ou seja, feito este périplo de memória, portanto que isto é um registro memorialístico que ele faz, então, mas volta sempre e faz uma espécie de viagem interior, onde vai passando pelas geografias afetivas, pelas geografias amorosas, mas também pelas geografias físicas onde é que ele esteve. Ele vai forçosamente encontrar-se e vai ter uma dúvida, ele continua a não saber quem é. E esta pergunta, nitidamente, pode ser uma pergunta pegando no universo do Almeida Faria e que nós vamos ouvindo, não é de leitura feita, pode ser feita pegando no mito de Sebastião, continuamos a perguntar, mas Portugal quem é? Isso pode ser feito através da junção do jogo, que é assumido pelo próprio personagem. Quando a personagem fala aqui na página 150, em que ele diz... que assume o jogo do Dom Sebastião. Aliás, na página 107. Até que o cabeleireiro Alcides me marcava encontros semanais no Hotel Central e de tanto me encher o bicho do ouvido, acabei jogando o jogo do Sebastião. Um jogo. Isto é, quase parece a brincadeira do Lyotard com o pós-modernismo. O desejado.
insisti a Alcides que, sendo eu em reencarnação há 4 séculos aguardado, devia dedicar-me exclusiva àquilo em que o outro falhara ao manifestar o sexo uma aversão extraordinária. Esta ideia de tentar uma personagem passar 400 anos, que vai completar qualquer coisa que falhou. E agora nós temos que perguntar, mas o que é que terá falhado há 400 anos atrás? Foi ele que era única e exclusivamente virgem, mas há outro significado que está para além disso, que pode ser político, pode ser outro? Não sabemos. Mas sabemos o que é que a história de Portugal foi desde então. E, curiosamente, nós podemos também pegar no meu sentido e dizer que este livro é um livro que brinca com a autoridade, quer destraciar a autoridade. O Nuno tinha dito há um bocadinho. E eu também concordo com isso. Aliás, há uma coisa curiosa que o Homem da Faria de Manhã disse aqui na mesa, que é das coisas que nós vamos apanhando. Eu estou aqui hoje muito bem, estou rodeado de 3 mulheres. Né? Curiosamente, precisamente por isso, pelo seu apreço do feminino, que passa indubitavelmente para a escrita também. Mas há, por exemplo, há várias alturas em que é uma crítica à escola. A autoridade escolar que é posta aqui em causa. A questão da professora primária, porque é que ele se vai envolver com a professora primária? Isto é uma inversão, por isso de qualquer registro de autoridade, não temos que pensar que a polícia é um caso técnico. Não. A professora primária exerce um peso, uma autoridade, uma hierarquia, se quiser, e há uma inversão desse tipo de hierarquia. Como há a inversão da questão do homem, no relacionamento com o elemento feminino. Nós podemos achar que é muito do ponto de vista masculino, é a certeza absoluta, porque o narrador é o homem, mas, desde logo, aquela sociedade muito interessante é uma sociedade feminina em que vai determinar o papel do masculino na ótica de agradar ao feminino. Portanto, desde aí, logo, é o feminino que sai, obviamente, por cima, se quisermos, em termos de hierarquia. Isto é um jogo que estamos a partir pensamos sempre que é mais masculino que feminino e acaba por não ser. Depois há aqui uma outra curiosa, que é a questão do rei. O rei, obviamente, que este registro de rei, o rei que tem o sumo poder, acaba por falhar naquilo que é mais, se quisermos, mais intrínseco, mais essencial, que é mais biológico, que é mais animal, que é aquilo que ele tinha aversão qualquer. E isto são linhas de pista que nós queremos dizer que nós podemos pegar no livro e ler novamente. Como é um livro muito dicotómico, há sempre, o número 7 é central, curiosamente, acaba, como ele a pensar nas estrelas em que o número 7 é, e ele quase que diz, quando ele diz na página 70, um dia exibi estes conhecimentos diante da Dona Justina, que era a professora primária dele, e aproveitei para dar um piropo na justa medida do seu nome, da proporção entre as vogais e as 3 vogais e as 4 consoantes, cuja soma dá o número 7, sinal de felicidade e dos destinos raros. E, curiosamente, quando ele vai fazer esse jogo, não é? Ele tem uma coisa muito engraçada em que diz, Sebastião de Castro, diz, doutorei já na página 150, doutorei que certas mulheres preferem um tipo de homem inatingível, que dá maior margem à fantasia. E por aí a história, o rei virgem passou a ser alvo dos fascínios femininos, que após a sua morte, uma derrota ominosa de muito boa gente, caíra no masoquismo coletivo. E que aqui define bem, e agora uma crítica muito grande, acho eu, a quem nós somos, que não sabemos muito bem o que é que somos, define bem o fraquinho deste país por tudo o que seja fracasso, amadorismo e misticismo do pacotilho. Isto é uma crítica que ainda está perfeitamente atual. E depois ele vai se colocar, vai para aquela sociedade lá das senhoras, que tem o nome para delicioso, que eu vou encontrar aqui alguns. Eu ponho isto a cores que é para ser mais fácil. Exatamente. Que está em alguma parte, que é Société pour l'usage convenable des hommes. Então, sabe, pronto, c'est très intéressant. E assim, e depois o que ele diz na página 166, e assim me fui tornando dependente do meu destino e noturno contributo para a felicidade feminina. Como fosse, ou seja, a materialização do número 7, que é sinal da felicidade. E não foi mais do que ele ser o veículo da concretização desta ideia de felicidade e deste seu destino. Exatamente. Ou seja, é um nome cabalístico também. Quando começou-se aquilo, provavelmente, teríamos mais um... Mas isto para dizer o quê? Porque isto é muito mais. Todos estes... que é normal que nós temos ali com um sorriso nos lábios. Mas depois, quando recuamos
e pensamos a pensar, mas normalmente sempre qualquer coisa que nós rimos é para esconder qualquer coisa, ou para criticar de uma forma sutil, ou para esconder umas coisas mais sérias que muitas vezes não queremos que seja tão evidente. O sorriso e o riso faz isso. E este sorriso que nós ficamos no final do livro tem nitidamente coisas muito mais sérias e que provavelmente imbrincam no resto da obra do próprio Almeida Frito, porque eu tenho ouvido falar, e nas suas linhas. A parte da religiosidade, que é uma coisa que provavelmente teria que entrar no início da obra para tentar perceber, é fundamental. Mas a dimensão grega do livro é basilar. Aí eu tinha, e nós, aliás, pelas deusas, pelas algumas que estão cá, convocadas diretamente. E depois é um livro que joga muito com luz e sombra. O farol, que é sítio de luz, é onde é que ele está enclausurado. A escola, que é um sítio fechado, foi onde é que ela larga horizontes. Ele está no verão na peninha, mas está fechado dentro. Ou seja, todo este jogo de luz e sombra é muito interessante em ver como é que funciona em todo o livro. E por aqui me calo, senão fico sem voz. Não, podia acrescentar mais uma ou duas coisas. Uma delas tem que ver com esta crítica que o autor faz a Portugal, não só no seu passado, quanto nesse presente, onde o protagonista vive, pré-25 de Abril. E tem aqui duas passagens que evocam esta ideia. Uma delas referiste há pouco do amadorismo e do misticismo de pacotilha português, e a outra tem que ver, assim, encontro aqui essa passagem, em que há um diálogo entre o Sebastião de Castro e a Helena, em que ela é judia, não é? E ela critica a atuação da Inquisição em relação aos judeus, e esse apagar da história, e depois o Sebastião diz que isso resolve-se, Portugal resolveu isso com alguns Padre Nossos e algumas Ave Marias para lavar a consciência, não é? Como se a religião redimisse os pecados da pátria. E outra crítica que também é feita aqui no livro, não é bem uma crítica, mas algumas heresias nesta relação do sexo e da religião. Há aqui uma outra passagem interessante, quando o padre diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. O que faz Sebastião delirar pensando que é o corpo da professora. Pronto. E nesta mesma linha de sexo e religião, e o Sebastião diz: Deus vi tudo, até a minha mão entre as coxas da mestra. E ele também diz: a religião era feita de fluidos e eflúvios, calores e tremores do corpo da professora. Ou seja, há aqui algumas heresias. E da página 77 é dito: o meu léxico sexual educava-se mais a coisas sagradas. Pronto, há sempre esta paródia constante ao longo do livro. E também acho muito interessante, ainda não foi aqui falado, esta divisão dos capítulos em 7, e todos eles antecedem epígrafes e os desenhos do Mário Botas, que são portas de entrada para os capítulos, e depois a capa também, que são sínteses, sobretudo os desenhos, sínteses dos capítulos. É uma ideia muito interessante. Gostei muito dessa relação. E há uma outra coisa curiosa, que é, se nós vemos a nacionalidade das conquistas, as nacionalidades, vemos que existe uma versão quase global, que é brasileira, outra é francesa, não é? Está aqui na francesa. Depois há uma espanhola, há uma americana, ou seja, se fosse a geografia, e depois há a portuguesa também.
que é uma fase, uma globalização, é por isso o mundo que o Dom Sebastião queria conquistar, fosse conquistado ele pela nacionalidade das suas conquistas amorosas. As relações são sempre, as imbricações são sempre várias e interdependentes, mas é muito interessante. Significa que é muito inteligente. Vai para aquela simplicidade a partir que o sorriso deixa ficar. Uma outra leitura, para além do mito sebástico, tem que ver com aquilo que o Nuno falou, deste conquistador, não é? Deste Dom Juan, desta figura sedutora, que vai colecionando mulheres ao longo da sua vida. E este tipo de literatura não é muito comum em Portugal, não é? Isto vem de uma tradição de uma literatura libertária do século XVIII, sobretudo francês. E de facto este livro pode se inserir nessa tradição de ser um romance libertário. Nessa medida embora haja alguma contenção na linguagem, mas está lá tudo, não é? Está lá o sedutor. E é claro que ele é precoce, não é? Ele desde o berço já tem uma pulsão sexual muito, muito grande, também tem um pênis desmesurado. Falar tarde. Sim, a faculdade da língua É sempre essa coisa, é precoce em alguns atributos. Mas nos atributos sexuais ele é precoce. E até ao culminar de ser um acompanhante de luxo, não é? Pode-se chamar assim. E depois há o retiro final. Sim, e depois ele, nesta parte final, ele nunca acredita que é a reencarnação do Dom Sebastião. Mas no fim há essa dúvida absoluta, porque ele tem medo de morrer com 24 anos como Dom Sebastião, e aí ele acho que é levado a pensar que pode ser em reencarnação, ou é-nos levado a pensar assim, que ele pode ser a reencarnação do Dom Sebastião. Portanto, há muitos jogos, muitas camadas interpretativas. Sebastião não quis amar. É uma frase que aparece pelo menos 2 vezes no livro. Sim, e acho que todos nós passamos por isso, não é? É bom por não tirar a mão. Não sei. Há quem tivesse passado por tirar a mão ou põe a mão, não é? Uma coisa ou outra, mas tem muitas tiradas destas muito, muito engraçadas. E eu gostei muito deste livro, de o ler. Há outra coisa que eu acho muito interessante na escrita do mais ou menos a que é escrita, aquilo que eu estou a falar é o único experimento aplicado a este livro, não li mais. Mas há que é toda uma sofisticação, se quisermos, de referências a uma cultura judaico-cristã, referências à mitologia grega, interrelações intertextuais com outras obras que são convocadas para o livro, e aparentemente parece que o Sebastião Castro, o protagonista, se quiserem, a personagem principal, é assim uma pessoa de certa forma tacanha, que está a lançar, mas ele está cheio destas referências, e simultaneamente isto muitas vezes vem acompanhado com expressões que nós utilizamos no nosso cotidiano, como, estou-me a lembrar uma, que é a morte do artista. E estes dois tipos de linguagem, que são aparentemente diferentes, de registros diferentes, aqui complementam-se de uma forma extremamente elegante, que dá uma unicidade que, a partir nós diríamos que é difícil conciliar, que é muito curioso. Depois há aqui 2 frases muito interessantes, quase que podiam ter de ser transpostas como fossem máximas, e elas, qualquer uma delas, para nós refletirmos, que as imagens são miragens e de nada valem. Imagens, por domínio da vista, são miragens. Estamos a falar da realidade, não é? Portanto, se a realidade é aquela que nós vemos. E de nada valem. Então, o que é que vale? Será o mundo interior, é que são os fantasmas, os nossos sonhos, a nossa dimensão onírica? Fica a pergunta. Depois, na página 183, há uma outra fase muito interessante, que dá para pensar também. Não corre mais quem caminha, mas quem mais imagina. E, novamente, a dimensão do interior com predomínio e reduto de liberdade extrema. É aí que este Sebastião é profundamente livre. É na sua interioridade.
porque na sua exterioridade, seja a cumprir um destino, seja a cumprir a missão amorosa, não seja mais do que ele não é livre, está quase a fazer qualquer coisa que lhe é imposto por um destino histórico ou do seu próprio nascimento. Ele é livre precisamente nesta imaginação. Mas a imagem dos gregos, a ideia dos gregos também tem algumas alterações diferentes àquela que nós hoje temos. Portanto, está tudo relacionado. E eu não digo mais nada. Não sei se alguém tem alguma pergunta, queira colocar. Se não. Acho que queremos ouvir o professor sobre as questões aqui colocadas. Não vou falar como leitor. Acho, aliás, muito perigoso para um autor passar o dia inteiro a ouvir falar dos livros dele. Ele pode convencer-se que é algo que é gente e, portanto, só posso agradecer. Desculpem, mas não, o autor não deve falar dos seus livros, porque isso significaria que há uma interpretação. Ora, eu quero é que haja várias interpretações. Se o livro for bom, tem que haver várias. E, portanto, não vou dar nenhuma, vou só agradecer a vossa boa vontade, paciência e tempo. E, além do prazer de vos ouvir, assisti a um pôr-do-sol fabuloso. Pedi que abrissem também aquela portada. E vocês perderam o melhor da tarde. Tem amanhã. Pois, mas não sabemos se amanhã há um pôr-do-sol assim. Não. Só posso... Pois, isso é verdade. E só posso agradecer mais uma vez a vossa presença e calar-me. E até amanhã.